Olhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com o direto do plenário, já com imagens da retomada, da expectativa de retomada da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com o retorno dos ministros aos respectivos lugares. Como vimos, nós tivemos o início a continuação do julgamento das ADPFs que tratam do chamado orçamento secreto, relatoria da ministra Rosa Weber. O processo teve o julgamento iniciado na semana anterior, na sessão do dia 7, quarta-feira, com a apresentação do relatório da ministra Rosa Weber e das sustentações orais em relação a este processo. E hoje ele foi retomado com o voto da ministra relatora Rosa Weber, que até agora foi apresentado na primeira parte da sessão, com a expectativa da continuidade e possível finalização já nesta segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. E é exatamente isso que vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, está sentada ao centro da bancada em formato da letra U invertida. 854 e 10.014, todas sob a minha relatoria. Continuo em meu voto, especificamente agora, no item o destino das emendas do relator. Tratoraço, escolas fake, Cidade dos Banguelas, kits de robótica e outras contratações incomuns. Em pauta, julgamento conjunto das ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Dos gastos realizados pelo governo federal com as emendas do relator, há que destacar a importância da tarefa desempenhada pela imprensa livre ao divulgar essas informações e subsidiar a população, até mesmo as autoridades responsáveis, com os dados indispensáveis à provocação da atuação dos órgãos de controle orçamentário. Nesse sentido, relembro os episódios verificados no decorrer da execução orçamentária das despesas oriundas das emendas RP9, realizada nos exercícios financeiros correspondentes ao período ainda em curso, em que, graças à prática pela qual se introduzem na peça orçamentária, sob tal rubrica, novas programações, notadamente voltadas à distribuição de recursos da União para o atendimento de requerimentos apresentados por parlamentares individualizados, o chamado orçamento secreto. Ainda que eventual responsabilização de agentes públicos e particulares envolvidos em tais fatos constitua objeto de exame pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União e demais órgãos integrantes dos sistemas de controle orçamentário federal, o que se mostra juridicamente relevante, no caso, é a demonstração da falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público. Com efeito, a apuração das possíveis irregularidades relacionadas a despesas oriundas despesas do relator teve início com a publicação pelo jornal O Estado de São Paulo de matérias envolvendo o suposto esquema do tratoraço. A matéria denunciava o fato de recursos provenientes de emendas do relator estarem sendo utilizados no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevas, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Paraíba, para aquisição de tratores e equipamentos agrícolas em pregões eletrônicos com indícios de superfaturamento de até 259% em relação aos preços praticados no mercado. Transcrevo parte de uma das notícias e digo que, especificamente, essa notícia foi objeto de apuração perante o Tribunal de Contas da União, vindo a ser determinada a suspensão das contratações em curso na Codevas, VASP, devido ao risco extremo de sobrepreço,
na aquisição de máquinas e equipamentos pesados, tratores, retroescavadeiras, caminhões-pipa, etc., com recursos provenientes de emendas do relator-geral do orçamento. A Folha de São Paulo, por sua vez, identificou transações envolvendo a quantia de 146 milhões de reais dos recursos do orçamento secreto para aquisição de kits de robótica destinados a escolas do interior de Alagoas. Observe-se que as unidades de ensino beneficiadas pelos referidos equipamentos de robótica são escolas que sofrem com as mais básicas deficiências de infraestrutura, como a falta de salas de aula, de internet, de computadores, de saneamento e até de água encanada. Os indícios de irregularidades nos diversos termos de compromisso celebrados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico e os municípios beneficiados, envolvendo milhões de reais despendidos com kits de robótica, todos fornecidos pela mesma empresa, também motivaram a suspensão dos repasses federais pelo Tribunal de Contas da União. E aqui eu transcrevo a ementa do voto do ministro Walton Alencar. Igualmente, a revista Piauí, em investigação jornalística realizada em diversos municípios do estado do Maranhão, expôs a utilização anômala de recursos do orçamento secreto para financiar a prestação de serviços de saúde de inverossímil existência. Apurou-se que diversos municípios de baixa densidade demográfica, como Bela Vista do Maranhão, com pouco mais de 11 mil habitantes, Afonso Cunha, com pouco mais de 6 mil habitantes, e Igarapé Grande, com pouco mais de 11 mil habitantes, foram contemplados individualmente com dotações orçamentárias superiores àquelas destinadas a grandes capitais brasileiras, como Florianópolis, Natal, Vitória, Belém e Manaus. Ao todo, entre os 30 municípios brasileiros beneficiados com maior parcela do orçamento secreto, ao menos 23 estão localizados no estado do Maranhão. O dado mais impressionante refere-se ao objeto do uso das verbas federais. No município de Pedreiras, com pouco mais de 39 mil habitantes, constatou-se que a Secretaria de Saúde local informou ter realizado, no ano de 2021, o total de 540,6 mil procedimentos de extração dentária. Segundo esclarece a revista Piauí, para chegar a tanto, Pedreiras teria que ter arrancado 14 dentes de cada morador. É 4 vezes mais exodontias do que fez toda a cidade de São Paulo. Não à toa, o articulista conferiu a Pedreiras o inusitado título de cidade mais banguela do Brasil. Já em Santa Quitéria, com pouco mais de 25 mil habitantes, também no estado do Maranhão, verificou-se o recorde nacional de exames de HIV, enquanto o município de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes, em 2020 realizou o total de 2.976 testes de um tipo determinado para confirmação de diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, o pequeno município de Santa Quitéria ultrapassou essa marca, atingindo o patamar de 3.101 exames da mesma espécie. A degradação do emprego dos recursos do orçamento secreto passou a se evidenciar também no contexto do chamado esquema das escolas fake. Reportagem do Estado de São Paulo, intitulada Governo abandona obras paradas e monta um esquema de escolas fake, revelou que acordos informais com congressistas da base de apoio do governo levaram o Ministério da Educação a autorizar a criação de 2.000 novas escolas, embora insuficientes os recursos existentes a este fim.
Diante da manifesta exiguidade dos recursos para a criação do número de escolas autorizado pelo Ministério da Educação, repito, 2.000 novas escolas, especialmente considerada a elevada quantidade de obras escolares incompletas ou paradas no Brasil, necessitando de recursos para sua conclusão e entrega à população, mais de 3.500 obras incompletas, a reportagem denunciava as condutas de deputados e senadores que, motivados por interesses eleitorais, anunciavam a conquista de verba para a construção de novas escolas, recursos oriundos de emendas do relator, muito embora essas promessas não ostentassem viabilidade econômica de fato. Outra representação, formulada por congressistas perante o Tribunal de Contas da União, levou à suspensão de pregão eletrônico realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, destinado à aquisição de 3.850 ônibus escolares, no valor total estimado de 2,6 bilhões de reais. Também o mesmo tomada de contas do relator ministro Walter Alencar. A denúncia, fundada em matéria do jornal O Estado de São Paulo, apontava sobrepreço na aquisição dos veículos escolares, orçados em valores quase 2 vezes superiores àqueles praticados em licitações similares, conforme dados do painel de preços do site do governo federal. O procedimento de licitação dos ônibus escolares superfaturados, igualmente realizado com base em recursos oriundos de despesa das emendas do relator geral do orçamento, foi obstado pela Corte de Contas, e aqui eu transcrevo também a emenda do julgado. A circunstância de os fatos acima noticiados terem ocorrido sem que os órgãos estatais de fiscalização fossem capazes de atuar oportunamente, antes da concretização de possíveis danos irreversíveis ao erário, somente vindo a ser descobertos por meio do trabalho investigativo da imprensa, estimula a reflexão sobre as razões pelas quais as emendas do relator tornam tão difícil a identificação das despesas sujeitas a essa específica dotação orçamentária. Examino agora a opacidade das emendas do relator, dizendo que até o exercício financeiro de 2019, as despesas oriundas de emendas do relator não possuíam indicador de classificação orçamentária própria, não possuíam, de modo que as despesas incluídas no projeto de lei orçamentária, por esse instrumento, passavam a integrar a lei orçamentária sem que houvesse qualquer elemento individualizador, capaz de distinguir essa específica modalidade de despesa das demais categorias de programação. Isso significa que, uma vez aprovado o projeto de lei orçamentária, já não era mais possível distinguir se as despesas nela previstas haviam resultado do projeto original ou da emenda do relator, ou de emenda do relator. Somente no exercício financeiro de 2020, a lei orçamentária anual passou a contar com o identificador de despesa próprio para as emendas do relator, em conformidade com o disposto na Lei 3.898, de 2019, LDO de 2020, que, inovando quanto a esse aspecto, instituiu o Código de Classificação Orçamentária RP9, por meio do qual são especificadas as dotações pertinentes às emendas de relator. Além de relacionar as despesas oriundas de emendas do relator, o identificador RP9 também tem o propósito de segregar as verbas destinadas a meros ajustes técnicos no orçamento daquelas pertinentes às ações e serviços previstos no parecer preliminar. A partir da inserção do classificador RP9 na lei orçamentária, tornou-se possível ao Tribunal de Contas da União analisar os dados pertinentes à execução orçamentária das emendas do relator. E os resultados deste exame
foram revelados pelo Tribunal de Contas da União no julgamento da tomada de contas 14.922 de 2021, sob a relatoria do ministro Walter Alencar Rodrigues, em cujo âmbito foi aprovado o parecer prévio sobre as contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2020. Em referido parecer, a Corte de Contas constatou, em comparação ao exercício financeiro anterior, ampliação exponencial, não apenas da quantidade de emendas de relator apresentadas, houve um aumento de 523%, mas também nos valores consignados, em que houve um aumento de 379%. Aqui no meu voto, eu transcrevo parte do voto do ministro Walter. Não obstante o expressivo, prossigo eu, não obstante o expressivo valor dos recursos públicos consignados sob a rubrica RP9, verificou-se ainda a inobservância de quaisquer parâmetros de equidade ou padrões de eficiência na eleição dos órgãos e entidades beneficiários dos recursos alocados, restando constatada a inexistência de critérios objetivos orientados pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos moldes do artigo 37 da Constituição da República, aptos a orientar a destinação dos recursos identificados pelo classificador RP9. Me eximo também da leitura da manifestação do Tribunal de Contas. Em pauta, julgamento conjunto ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Vota a ministra-presidente Rosa Weber. Na realização das despesas públicas. E aí, mais uma vez, transcrevo o parecer no que chega a essas conclusões. Prossigo dizendo, em síntese, estas as conclusões do Tribunal de Contas da União quanto à execução de despesas decorrentes de emendas do relator do orçamento de 2020. Primeiro, aumento expressivo na quantidade de emendas apresentadas pelo relator do orçamento, como já disse, aumento de 523%, e no valor das dotações consignadas, aumento de 379%. Inobservância de quaisquer parâmetros de equidade ou eficiência na eleição dos órgãos e entidades beneficiários dos recursos alocados. Terceiro, inexistência de critérios objetivos, orientados pelos princípios constitucionais, aptos a orientar a destinação dos recursos. Quarto, comprometimento do regime de transparência. 5, ausência de sistema centralizado e metodologia uniforme para a disponibilização das informações e dados contábeis e orçamentários, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados pertinentes à execução das emendas do relator, nos termos exigidos pela Constituição. E aqui eu me refiro ao artigo 100, o Tribunal de Contas estava a se referir ao artigo 163-A da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 108 de 2020. E, diante deste quadro, o Tribunal de Contas da União concluiu o seu julgamento formulando uma série de recomendações, que eu aqui transcrevo, à Presidência da República, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia. Prossigo dizendo que os fatos apurados pelo Tribunal de Contas da União revelam o descaso sistemático do Congresso Nacional e dos órgãos centrais do Sistema de Orçamento e Administração Financeira do Governo Federal com os princípios orientadores da atuação da administração pública, com as diretrizes da governança, do controle interno e da transparência das ações governamentais e com a participação social ativa na promoção da eficiência da gestão pública e do combate à corrupção. Tal como apurado pelo TCU, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional,
pelo menos 8,33 bilhões foram requeridos pela Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia. Já nas demais unidades orçamentárias, as despesas foram requeridas tanto pelo relator do orçamento quanto por outros congressistas, mediante ofícios ou até mesmo por mensagens eletrônicas de assessores em diálogos interinstitucionais restritos a seus partícipes. Verifica-se que o relator geral do orçamento figura apenas formalmente como autor da programação classificada sobre o indicador RP9. Quem detém, de fato, o poder de decidir quais serão o objeto e o destino final dos valores previstos nesta categoria orçamentária, RP9, como restou evidenciado pelo TCU, são apenas os deputados federais e senadores da República informais com indicações dos órgãos e entidades a serem contemplados com dotações previstas naquela categoria de programação. Vê-se daí que as emendas do relator estabelecem um sistema anônimo de execução das despesas decorrentes de emendas do relator. Isso porque operam com base na lógica da ocultação dos congressistas requerentes da despesa por meio do estratagema da rubrica RP9, que atribui todas as despesas nela previstas indiscriminadamente à pessoa do relator geral do orçamento, que atua como figura interposta entre grupo de parlamentares incógnitos e o orçamento público federal. Como se pode perceber, esta dinâmica contrapõe-se ao ideal republicano e aos postulados constitucionais da publicidade e da impessoalidade no âmbito dos poderes públicos, pois introduz nas esferas do processo legislativo orçamentário e da execução orçamentária uma categoria programática cuja autoria material não corresponde àquela declarada na peça formal. Cuida-se de uma rubrica orçamentária envergonhada de si mesma, instituída com o propósito de esconder, por trás da autoridade da figura do relator geral do orçamento, uma coletividade de parlamentares desconhecida, favorecida pelo privilégio pessoal de poder exceder os limites de gastos a que estão sujeitos no tocante às emendas individuais, em manifesto desrespeito aos postulados da execução equitativa, da igualdade entre os parlamentares, da observância de critérios objetivos e imparciais na elaboração orçamentária e, acima de tudo, ao primado do ideal republicano e do postulado da transparência no gasto de recursos públicos. No plano formal, todos os congressistas teriam sido contemplados com a mesma proporção de despesas por meio de emendas individuais. No plano material, contudo, há um grupo privilegiado de parlamentares a que se é franqueado destinar volume maior de recursos às suas bases eleitorais, utilizando-se, para tanto, das despesas previstas na cota do relator geral. Não há como saber quem são, de fato, os deputados federais e senadores da República componentes deste grupo incógnito, pois a programação orçamentária utilizada por esse fim identifica apenas, reitero, a exaustão à figura do relator geral. Daí o caráter obscuro desse sistema. O relator geral desonera-se da observância do dever de atender os mandamentos da isonomia e da impessoalidade ao atribuir a si próprio a autoria das emendas orçamentárias, ocultando, dessa forma, a identidade dos efetivos requerentes das despesas, em relação aos quais recai o manto da imprescrutibilidade. Por essas razões, tenho para mim que o modelo em prática de execução financeira e orçamentária das despesas decorrentes de emendas do relator viola o princípio republicano e transgride os postulados informadores do regime de transparência
no uso dos recursos financeiros do Estado. Passo a examinar os princípios da publicidade e da transparência. E digo que guardam elas vínculo de íntima conexão com o ideal do Estado democrático de direito. Ambos os princípios mantêm entre si uma relação de complementaridade. A publicidade permite aos cidadãos conhecer o conteúdo e os motivos subjacentes às escolhas praticadas pelos agentes públicos, possibilita o controle social das ações estatais e atua como fator inibitório da prática de ilícitos e desvios. A transparência, por sua vez, é a qualidade que confere clareza, preconiza exatidão e inspira confiança no conteúdo das informações apresentadas aos cidadãos. Além de encontrarem assento nos valores republicanos e democráticos, a publicidade e a transparência acham-se positivadas nos dispositivos constitucionais consagradores do direito de informação, do direito de petição aos poderes públicos e de obtenção de certidões em repartições públicas, do princípio da publicidade dos atos da administração pública, da garantia de acesso dos cidadãos aos registros e informações sobre os atos do governo e, mais recentemente, da publicidade ativa em relação aos dados contábeis, orçamentários e fiscais dos poderes públicos, objeto, estes últimos, do artigo 165-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 108 de 2020. Mais do que a publicação formal dos seus atos, o dever de transparência impõe à administração pública efetivo compromisso com a veracidade, a qualidade da informação prestada, a fidelidade do seu conteúdo e a acessibilidade. Clareza, correção e honestidade no tratamento das informações é essencial para que um documento público seja considerado transparente. Daí a lição de André Ramos Tavares, nos seus comentários da Constituição, e aqui eu transcrevo essa doutrina extremamente oportuna, mas me eximo aqui da leitura. Impondo-se a transparência, prossigo, como dever constitucional aos poderes públicos, emerge em favor dos cidadãos, individual ou coletivamente, o direito fundamental de buscar, receber e difundir a informação. Temos aqui artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição. O sigilo, como contrapartida, surge como situação anômala e excepcional, somente autorizada quando necessário a preservação da intimidade e em razão de sua imprescindibilidade para a segurança pública devidamente justificada. No plano internacional, os direitos positivos de buscar, de receber e de difundir informações, ou seja, direito de acesso à informação, direito de ser informado e direito de informar, foram consagrados já em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, no seu artigo 19.2. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, estabeleceu a transparência e a participação social entre as políticas e práticas de combate à corrupção. Nesse sentido, incorporada aos princípios estruturantes da administração pública pela Convenção, a adoção de sistemas baseados na transparência e de critérios objetivos de decisão. Especial destaque foi conferido por essa Convenção ao acesso à informação pelos cidadãos em geral. Sobre este aspecto, vale ressaltar o dever de transparência da administração pública quanto aos processos de tomada de decisões. E aqui eu transcrevo os dispositivos. Aqui aludi. Prossigo dizendo que, sob a égide do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, da qual o Brasil é membro fundador, consagrou o acesso à informação como direito humano fundamental protegido pelo artigo 13 da Convenção Americana, conhecido Pacto de São José,
da Costa Rica. Já a Carta Democrática Interamericana de 2001 conferiu o status de fundamento da democracia à transparência no plano das atividades governamentais, ao lado da probidade e da responsabilidade na gestão pública. Transcrevo também o preceito. Ainda na esfera da OEA, a Declaração de Nuevo León, de 2004, expressa o empenho dos chefes de Estado e de governo das Américas em atingir os objetivos e respeitar as proposições da Carta Democrática Interamericana. Por esse pacto, reafirmou-se a essencialidade do papel da boa governança estatal na construção de sociedades justas e democráticas e reforçou-se o compromisso dos Estados-partes em promover a transparência nos processos políticos, na administração das finanças públicas, nas transações governamentais e nos procedimentos de licitações e contratos, de acordo com a legislação interna, para, entre outras coisas, prevenir abusos e manter a confiança pública. Todos esses documentos internacionais, ao lado da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, compõem o chamado Marco Jurídico Interamericano do Direito de Acesso à Informação. Conforme a autorizada interpretação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana consagra o direito de acesso à informação como uma obrigação positiva a cargo dos Estados a ser orientada pelos princípios da máxima divulgação e da boa-fé. Sob a perspectiva do princípio da máxima divulgação, a transparência e o acesso à informação configuram a regra geral em relação aos poderes estatais e da administração pública, sujeitando-se às exceções a normas de direito estrito. Acha-se positivado, acha-se positivada entre os princípios sobre o direito do acesso à informação do Comitê Jurídico Interamericano as seguintes informações, e eu só destaco, em princípio, todas as informações são acessíveis, o acesso à informação é um direito humano fundamental, que estabelece que todos podem acessar informações de órgãos públicos, sujeito apenas a um regime limitado de exceções, de acordo com uma sociedade democrática e proporcional ao interesse que os justifica. De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão Interamericana, o direito de acesso à informação no marco jurídico interamericano decorre do direito de informações, e aí vem novas orientações, e também vou me eximir da leitura, em função do tempo. Não basta, contudo, prossigo eu, garantir transparência no plano jurídico formal se o costume administrativo for orientado pelo intuito de frustrar o acesso à informação por meio de critérios arbitrários e irrazoáveis para a negativa de acesso ou para a classificação de dados como sigilosos. Daí a necessária sujeição dos órgãos e entidades públicas às regras que conformam o postulado da boa-fé. Nesse sentido, o princípio da boa-fé cria obrigações positivas ao Estado, impondo aos órgãos e entidades públicas o empenho proativo na disponibilização das informações ao público, publicidade ativa, a supressão das barreiras existentes e a eliminação de obstáculos injustificados ao acesso à informação, que é a publicidade passiva. À luz da boa-fé e seus consectários, não cabe à administração pública exigir motivação fundada em interesse direto ou prejuízo pessoal do solicitante para justificar o pretendido acesso aos dados sob o controle do Estado. Como direito humano fundamental, o próprio interesse em buscar, receber e difundir a informação justifica, por si só, a obtenção dos dados solicitados. Ainda na linha dos padrões adotados, em matéria de acesso à informação, cabe destacar os principais deveres e obrigações que a prática da transparência impõe aos Estados. E aqui eu destaco a obrigação estatal de responder de modo oportuno, completo e acessível às solicitações formuladas, a obrigação de contar com recursos materiais e procedimentos
administrativos que permitam a satisfação do direito de acesso à informação, a obrigação de contar com recurso judicial idôneo e efetivo para a revisão dos indeferimentos de pedidos de acesso à informação, a obrigação de transparência ativa, a obrigação de gerar uma cultura de transparência, a obrigação de implementação adequada, a obrigação de adequar o ordenamento jurídico às exigências do direito de acesso à informação e a obrigação de fundamentar com clareza os indeferimentos dos pedidos de acesso à informação. E, com base nesses parâmetros, fundados na interpretação da Convenção Americana, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a República do Chile, num de seus julgamentos, pela violação dos direitos de acesso à informação e pela transgressão ao princípio da transparência pública. Foram considerados irrazoáveis e arbitrários os fundamentos adotados pelas autoridades públicas chilenas ao manifestarem recusa à concessão de acesso integral aos dados de projeto público de significativo risco ao meio ambiente solicitados pelos requerentes. Aí eu extraio transcrevo excerto da sentença proferida pela comissão e me eximo também da leitura. Também a República Federativa do Brasil sofreu condenação no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outros, versus Brasil, por violação do direito de acesso à informação de familiares de pessoas ligadas aos integrantes da guerrilha do Araguaia, movimento guerrilheiro situado na região amazônica, ao longo do rio Araguaia, durante o período da ditadura militar no Brasil. Naquele caso, a Corte Interamericana reconheceu o direito de reparação dos requerentes diante da omissão do Estado brasileiro em esclarecer aos familiares e à população em geral as circunstâncias dos desaparecimentos forçados dos integrantes do movimento guerrilheiro, bem assim criar barreiras injustificáveis ao acesso a documentos oficiais sobre as operações militares correspondentes, especialmente aqueles referentes à localização dos restos mortais das vítimas. Aqui eu transcrevo como foram sintetizadas na sentença as omissões caracterizadoras de violação do direito à informação, também me eximo da leitura. A condenação do Brasil nessa oportunidade por violação dos direitos de informação consagrados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos impulsionou a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011, cujo teor reafirma os parâmetros estabelecidos na nossa Constituição Federal e consagra os critérios adotados pelo sistema interamericano em relação à transparência pública e ao acesso à informação. Foram positivados como princípios do acesso à informação, dentre outras, as seguintes diretrizes. É importante que eu registre isso. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, é o princípio da máxima divulgação. A divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, é o princípio da transparência ativa. A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, é o princípio da acessibilidade. O fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, é o princípio do fomento à cultura da transparência. E, por fim, o desenvolvimento do controle social da administração pública, que é o princípio do controle social. À luz dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, dos valores republicanos e democráticos que dão fundamento à nossa ordem constitucional e dos princípios que orientam o regime de transparência a que estão sujeitos os órgãos e autoridades públicas, as emendas do relator, na minha visão, representam uma violação direta do direito de representa uma violação direta do direito de acesso à informação,
do primado da transparência e da máxima divulgação dos dados de interesse público. Inserem-se em um contexto de mitigação do controle social sobre o gasto público e de desconstrução dos sistemas de fiscalização e de prestação de contas pelos gestores públicos. Passo, senhores ministros, a insuficiência das medidas adotadas pelo Congresso e pelo Executivo para conferir transparência às emendas do relator. Como dito, os senhores presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em manifestação conjunta no curso do processo, afirmam ter adotado todas as medidas possíveis no âmbito de suas respectivas esferas de competência para cumprirem as determinações contidas nas alíneas A e B da parte dispositiva da decisão cautelar proferida por essa Corte. Sustentam a impossibilidade material de cumprimento da determinação referente à publicização dos documentos pelos quais veiculadas as solicitações de despesas ao relator-geral do orçamento. Segundo alegam, não existia, à época, previsão legal de procedimento para registro de tais atos, o que teria inviabilizado a sua documentação. Propõe, desse modo, que a publicização determinada passe a abranger apenas as solicitações formuladas a partir da vigência do ato conjunto número 1 de 2021, tendo em vista, aspas, a impossibilidade fática de se estabelecer retroativamente um procedimento de registro, fecho aspas, para tais comunicações institucionais e também, aspas, em decorrência da maneira que se estabelecem as atividades de representação política e as negociações político-partidárias. Fecho aspas. Alegam que, para dar implementação executiva à decisão desta Corte, editaram o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2021 e a resolução do Congresso Nacional número 2 de 2021, dispondo sobre os mecanismos e instrumentos a serem observados para assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária das emendas RP9. O advogado-geral da União, por sua vez, esclarece que o decreto 10.888, de 9 de dezembro de 2021, foi editado para disciplinar os procedimentos a serem adotados pela União para dar publicidade e transparência à execução de recursos decorrentes de emendas. A nova disciplina estabelece que as solicitações justificadoras de emendas do relator serão divulgadas nos sítios eletrônicos dos ministérios competentes para a execução da despesa. Terão registro descritivo na plataforma Mais Brasil. Será assegurado amplo acesso público aos documentos e dados referentes às solicitações de distribuição de emendas do relator, nos termos da Lei de Acesso a Informações, entre outras medidas. Continuo eu dizendo, o exame dos documentos produzidos nos autos, contudo, evidencia que, não obstante as medidas efetivadas pelo Congresso Nacional e também pela Presidência da República, ainda assim não foram cumpridas as determinações emanadas do plenário dessa Corte. Consta do próprio teor das informações oficiais prestadas pelo eminente presidente do Congresso Nacional que somente 70% dos deputados federais prestou contas sobre a indicação de despesas oriundas de emendas do relator. Ou seja, a cada 10 deputados federais, pelo menos 3 omitiram esclarecimentos, mantendo o sigilo sobre as despesas orçamentárias secretas. Além disso, mesmo que maior a adesão no Senado Federal, pelo menos 85% dos senadores, o fato é que o conteúdo das informações prestadas por deputados e senadores não é claro nem preciso. Não há uniformidade nem sistematização entre as centenas de ofícios produzidos nestes autos. Alguns apontam apenas vagamente o objeto da despesa, outros indicam somente a programação orçamentária a que serviram os gastos.
não satisfazem critérios mínimos de exatidão, integridade, segurança e confiabilidade. Por exemplo, o documento eletrônico 180. São documentos comprobatórios anexados à petição 33.690 de 2022. Nos autos da DPF 854, que reúne algum desses ofícios, noticia a página 4, como objeto de emendas do relator, RP9, despesas voltadas, aspas, a atender às demandas dos municípios do Estado da Bahia, fecho aspas. Além de não identificados sequer os municípios beneficiados e o órgão executor, as referidas ações são descritas em termos genéricos, tais como apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. Outros documentos, como o ofício reproduzido a folhas 24 do documento eletrônico 182, se limitam a indicar o órgão executor e apontar uma despesa com termos como obras de infraestrutura. Não se sabe onde o recurso foi empregado e nem precisamente com o quê. Há quem se mostre ainda mais conciso ao consignar que determinados valores foram gastos com saúde ou agricultura. Documento eletrônico 184. Não bastasse, a totalidade do acervo documental produzido pelos congressistas indica superficialmente o destino de apenas 10,9 bilhões dos 36,9 bilhões desembolsados com emendas do relator nos exercícios de 2021 e 2022, ou seja, menos de 1/3 do valor total gasto. Como se viu, o amplo rol de princípios, regras, diretrizes e parâmetros que informam o direito de informação e os deveres de transparência e de publicidade torna, com a devida vênia, absolutamente insubsistente a alegação da presidência do Congresso Nacional, reiterada em cada uma de suas manifestações, no sentido de que, aspas, não existia, ao tempo dos fatos, qualquer obrigação legal ou regimental de que a indicação de beneficiários de recursos provenientes do indicador de resultado primário 9 fosse acompanhada de documento que formalizasse o pedido. A alegação do eminente presidente do Congresso Nacional contém renovado pedido de vênia, equivocado silogismo. Certamente não há texto legal contemplando formalidade para a prática de procedimento que, em si, inobserva a forma legal. Há, sem dúvida, no entanto, como exaustivamente demonstrado acima, denso arcabouço normativo a constranger os limites do processo legislativo orçamentário, e tais limites não autorizam o expediente pelo qual a emenda de relator é instrumentalizada para a inclusão no orçamento da União de despesas não assimiláveis, qualitativa e quantitativamente, à correção de erros e ajustes técnicos. Enfatizo, em absoluto se está aqui a negar seja o parlamento o lugar por excelência em que se faz a política. É, sem dúvida, o locus natural de negociações frequentemente informais ou que se iniciam como informais e seguem a trilha natural de adensamento até se formalizarem em propostas legislativas das mais variadas espécies e naturezas, discussões vivas sobre inúmeros aspectos da vida pública brasileira. Todavia, quando previstas na Constituição as condições não apenas de forma, mas de substância para a prática de determinado ato, sua validade e eficácia passam a depender da sua
conformidade a essas condições constitucionais. Nessa linha, subordina-se a execução dos recursos orçamentários à observância, além das demais formalidades, dos requisitos constitucionais, convencionais e legais relativos à transparência, racionalidade e moralidade, condições materiais da sua validade e, consequentemente, da sua eficácia. Além disso, a sistemática criada pelo ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2021 e pela resolução do Congresso Nacional número 2 de 2021 também não atende os propósitos determinados pela decisão plenária proferida nestes autos em caráter liminar. Com efeito, desde logo, os artigos 1º e 2º do ato conjunto número 1 excluem do seu âmbito de incidência o detalhamento da execução das despesas decorrentes de emenda do relator referentes ao período anterior à sua publicação. Quer dizer que as despesas ocorridas entre 2020 e 2021, exatamente aquelas que foram objeto da decisão colegiada desta Corte, não serão divulgadas com base em referido ato legislativo destinado a produzir apenas efeitos prospectivos. As regras de aprimoramento da transparência previstas no artigo 3º do ato conjunto número 1 de 2021, embora trazendo maior detalhamento à legislação existente, mostram-se essencialmente redundantes. Na realidade, os sistemas federais de acompanhamento da execução orçamentária, o CIAF, o SLOW e plataforma Siga Brasil, já contavam com instrumentos de identificação dos beneficiários das despesas, de registro dos instrumentos jurídicos contratuais ou de convênios, inclusive com os dados de empenho, liquidação e pagamento. Esses dados revelam aquilo que foi gasto, o preço, o objeto e o lugar, mas são insuficientes para justificar tais despesas. De outro lado, as normas que determinam a publicidade das solicitações de despesas dirigidas ao relator geral do orçamento, previstas na Resolução 2 de 2021, de modo algum asseguram a transparência esperada. Eu transcrevo os dispositivos, me eximo da leitura e digo que percebe-se de plano que a norma confere ao relator geral uma faculdade realizar indicações com base em solicitações de terceiros, que se mostra incompatível com a deontologia do orçamento público republicano. Dessa forma, ainda que se orientem no sentido de conferir publicidade formal aos dados pertinentes à execução orçamentária das emendas do relator, as normas deste ato conjunto número 1 e da resolução número 2, ambos de 2021, se mostram insuficientes para traduzir a verdadeira dinâmica de poder envolvendo os reais interessados. As pessoas que intercedem junto ao relator geral ou aos órgãos executivos e aquelas que realmente detêm a capacidade de influenciar a decisão do relator geral. Quanto à transparência na gestão fiscal, digo eu que conferindo densidade específica no âmbito das finanças públicas ao princípio da publicidade administrativa, o artigo 163-A da Constituição da República determina a todos os entes federados, sem excluir a União, a disponibilização de suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de modo apto a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados. A tais dados, exige o preceito constitucional, há de ser dado amplo acesso público. Toda decisão alocativa de recursos públicos há de estar registrada e disponível ao conhecimento público. Como mandamentos de extração constitucional, a publicidade e a transparência impõem-se em todas as etapas da atividade financeira do Estado, abrangendo tanto a arrecadação como a despesa pública. Além dos princípios da máxima divulgação, da boa-fé,
da transparência ativa e demais consectários do primado do direito à informação, positivados tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto na Lei de Acesso à Informação, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal adota parâmetros rigorosos de transparência com os gastos públicos. Como esclarecem com maestria Gilmar Ferreira Mendes e Celso de Barros Correia Neto, em sede doutrinária, o dever de transparência permeia toda a atividade financeira do Estado, repercutindo nas diversas etapas do ciclo orçamentário e do gasto do dinheiro público. Transcrevo a balizada doutrina e digo que as 5 vertentes da transparência fiscal, apontada pelos citados autores, conformam todo o processo orçamentário, desde a fase legislativa até a execução. Na etapa inicial do processo legislativo orçamentário, o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas destacam-se como medidas de abertura do processo orçamentário e como instrumentos de participação popular. Nessa linha, promovendo a cultura da transparência, a Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência Fiscal, tornou obrigatória a criação pelos entes federados de portais de transparência na internet dedicados à liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Sob a vertente da clareza, a transparência reivindica que o orçamento seja compreensível e descomplicado, acessível à população e aberto aos responsáveis pelo controle. Opõe-se à formulação de orçamentos caixa-preta, secretos e às siglas misteriosas que ocultam segredos inconfessáveis. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, eu registro o princípio da clareza ou da transparência, recomenda que o orçamento organize entradas e as despesas com transparência e fidelidade. Condena as classificações tortuosas e distanciadas da técnica e os incentivos encobertos ou camuflados. Os aspectos relacionados à sinceridade, completude e precisão na fixação das estimativas e dos objetivos orçamentários enfatizam a seriedade na definição dos programas, objetivos e metas resultantes do planejamento orçamentário. O orçamento público exige implementação adequada, não traduz mera autorização formal de despesa, inconsequente e desconectada da realidade. Tampouco permite programações genéricas capazes de justificar, a posteriori, qualquer gasto leviano. A quarta vertente, direcionada à ampla divulgação dos documentos orçamentários, destaca a função dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias como instrumentos de transparência da gestão fiscal. A mera publicação formal desses documentos, por si só, não satisfaz o critério da transparência. A ampla divulgação exige a exposição completa, oportuna e acessível dos dados a ser realizada de modo transparente. Por fim, a transparência deve abranger a execução orçamentária e os dados a ela referentes. Nessa altura do ciclo orçamentário, o exercício do controle social e a exigência de transparência assumem a maior relevância, pois é justamente na execução do orçamento, mais precisamente na fase de empenho das despesas, que as dotações genericamente previstas para a educação e outros serviços essenciais transformam-se em kits de robótica. Tal como bem apontado pelo Tribunal de Contas da União, as despesas oriundas de emendas do relator, RP9, não satisfazem os critérios informadores da transparência fiscal. Longe de prestigiarem a participação popular e o controle social sobre o objeto dos gastos, decorrem de acordos políticos secretos que inauguram uma pauta de interesses paralela aos planos de relevância nacional.
A divulgação dos dados referentes a essas despesas ocorre sempre de maneira incompleta, tardia e pouco acessível. A falta de especificidade e clareza na definição de seus objetivos e resultados dificulta, repito, a exaustão, o controle e a fiscalização dos gastos por ausência de critérios objetivos de aferição de sua legalidade, legitimidade e economicidade. Parto para o princípio, já quase chegando ao final, parto para o exame do princípio republicano, dizendo que o constitucionalismo moderno tem reconhecido que este princípio republicano, Constituição Federal, artigo 1º, caput, valor fundante da ordem constitucional brasileira desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, encerra múltiplas dimensões de expressão, traduzindo uma pluralidade de significados que vão além das ideias essenciais consagradoras da eletividade do chefe do Poder Executivo e dos membros do Poder Legislativo em todas as unidades da Federação e da periodicidade dos mandatos eletivos e da responsabilidade dos governantes. O dogma republicano não significa apenas a forma de governo oposta ao regime monárquico. Na verdade, o ideal republicano invoca um universo valorativo e um complexo de ideias que convergem em torno da construção de um verdadeiro estatuto das liberdades e da igualdade, estabelecendo uma clara relação de antagonismo em face de qualquer ensaio de instauração de regimes governamentais de caráter pessoal ou autoritário, especialmente quando o exercício abusivo do poder traduz o objetivo de promover a apropriação das instituições públicas em favor de interesses privados. Oportuno lembrar, quanto a tal aspecto, magistério doutrinário de Gomes Canotilho, para quem o princípio republicano alberga funções para além da mera submissão dos governantes ao império das leis e à legitimação popular por meio do voto, constituindo o denominado ethos republicano. Transcrevo o magistério de Canotilho, me eximo da leitura e prossigo. Daí, o sentido contemporâneo do dogma republicano, fundado na ideia de que a coisa pública, titularizada pelos integrantes do povo, deve ser administrada em benefício de toda a coletividade e em favor do bem comum, assegurada a tutela incondicional da dignidade da pessoa humana nos conflitos entre os direitos das minorias e os interesses defendidos por maiorias eventuais, preservando-se a coexistência entre os espaços privados, em que predomina a autonomia individual, e os espaços públicos, onde prevalece a vontade coletiva, sem que nos domínios reservados à soberania dos interesses populares jamais venha a se legitimar a preponderância de desígnios particulares em detrimento dos propósitos comuns. Na mesma linha, a lição de José Jair Gomes, a destacar o princípio republicano como forma impessoal de governar, voltada à consecução do interesse coletivo. Me eximo da leitura, mas ela consta da doutrina, mas ela está aqui no voto. Os postulados que informam o regime da transparência e o controle social dos atos estatais decorrem do primado do dogma republicano em nossa ordem constitucional. Reitero, esse princípio de caráter estruturante impõe aos gestores do patrimônio público a observância dos valores fundamentais da ética e da integridade na administração dos recursos públicos, da plenitude e da franqueza no cumprimento do dever de prestar contas à população e da responsabilização dos governantes e agentes estatais por suas ações e omissões praticadas no exercício de suas funções. Mostra-se em tudo incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo a validação
de práticas institucionais adotadas no âmbito administrativo ou legislativo que, estabelecidas à margem do direito e da lei, promovam segredo injustificado sobre os atos pertinentes à arrecadação de receitas, efetuação de despesas e destinação dos recursos públicos, com evidente prejuízo do acesso da população em geral e das entidades de controle social aos meios e instrumentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da gestão financeira do Estado. A propósito, e aqui eu transcrevo uma paradigmática decisão do eminente ministro Celso de Mello, e também de cuja leitura... Em pauta, julgamento conjunto ADPFs 850, 851, 854, 1014. Vota a ministra, presidente do STF, Rosa Weber. Que desde a elaboração e planejamento até a realização das despesas públicas sejam praticados com atenção e fidelidade aos postulados republicanos e à transparência necessária à garantia de acesso de todos às informações de interesse público, o que vem sendo reafirmado em sucessivas decisões por esta Suprema Corte. E aqui eu transcrevo precedentes da lavra ADI 6347, relator ministro Alexandre de Moraes, ADPF 690, medida cautelar, referendo, também ministro Alexandre de Moraes. ADPF 129, da relatoria do ministro Edson Fachin. E aqui, mandado de segurança do ministro Luiz Roberto Barroso, onde Sua Excelência diz a regra geral no Estado republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusões, senhores ministros. Entendo plenamente comprovado no caso que a instrumentalização do mecanismo de emendas do relator para a introdução no orçamento de novas programações e despesas de caráter primário se opõe frontalmente a qualquer tentativa de conformação do processo orçamentário às diretrizes constitucionais do planejamento, da transparência e da responsabilidade fiscal. A utilização das emendas do relator para a inclusão na peça orçamentária de recursos avulsos indicados por bancadas ou parlamentares individualizados, quando não limitados a correções e ajustes técnicos, subverte, na minha visão, o regramento constitucional para a confecção do orçamento público, fazendo letra morta do sistema delineados nos artigos 165 e 166 da nossa Lei Fundamental. O condicionamento da liberação de recursos contemplados nas aludidas emendas, a adesão de parlamentares aos interesses do governo em votações, ainda que potencial, evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento, a revelar uma estrutura legislativa incompatível com o desenho constitucional da separação entre os poderes. A lógica da independência entre os poderes é subvertida, deixando o Poder Executivo, sua capacidade de agenda e planejamento, à mercê, de maneira desproporcional, às vontades individuais de reduzido grupo de membros do Poder Legislativo. Ao manietar a capacidade de planejamento do Poder Executivo Federal, desvinculando a distribuição de significativa parcela do orçamento da União, bem escasso, de constrangimentos e considerações sobre proporcionalidade, equidade e necessidade, a prática contraria os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tal como consagrados na Constituição, e que traduzem
as justificativas teleológicas da própria existência do Estado, sendo elas concernentes à garantia do desenvolvimento nacional, à erradicação da pobreza e da marginalização e à redução das desigualdades sociais e regionais, bem como à promoção do bem de todos. Agride também o artigo 177 da Carta Política a enunciar, entre os princípios fundadores da ordem econômica e financeira, a redução das desigualdades regionais e sociais. Termina por anular, na prática, a arquitetura constitucional de repartição de receitas tributárias norteado por critérios de objetividade e equidade, delineada ao longo de toda a seção 6ª do capítulo 1 do título 6º da Constituição da República. Tal como evidenciado, as emendas do relator têm servido de expediente a propósitos patrimonialistas de acomodação de interesses de cunho personalístico, viabilizando aos congressistas a oportunidade de definir o destino da cota ou do quinhão que lhe cabe na partilha informal do orçamento, sem o encargo de comprovar a pertinência da despesa reivindicada com as prioridades e metas federais e não sujeito aos limites materiais impostos pelo artigo 166 da Constituição Federal, a que se submetem as emendas individuais e de bancada. Trata-se de verdadeiro regime de exceção ao orçamento da União, em burla à transparência e à distribuição isonômica dos recursos públicos, instituído informalmente e à margem da legalidade. Dotações contempladas na rubrica RP9, sequer têm buscado justificar qualquer correlação com os objetivos e metas federais. Estabelecem uma pauta secreta de projetos vinculados a interesses de parlamentares incógnitos e desvinculada das diretrizes de política fiscal e respectivas metas. Ao converterem-se as leis orçamentárias em instrumentos de promoção da cultura patrimonialista, o orçamento público deixa de servir à função de planejamento e de controle das ações estatais. Na realidade, quando o orçamento público adquire significado apenas formal, longe de evitar excessos e desperdícios, torna-se o próprio instrumento de legitimação aparente do abuso e do arbítrio com o dinheiro público. A utilização do mecanismo RP9 como instrumento alternativo de alocação originária de recursos deforma o delicado equilíbrio financeiro orçamentário entre a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros, prejudicando a distribuição de recursos de forma racional e segundo critérios técnicos e inviabilizando o estabelecimento de prioridades e metas. A balcanização do orçamento, que deixa de atender critérios objetivos de distribuição, leva à desestruturação de serviços e políticas públicas essenciais, cujo planejamento fica inviabilizado. Por seu caráter sistêmico, esse prejuízo, por si só, é, por definição, maior do que qualquer alegado risco pontual de paralisação de serviços e programas decorrentes da interrupção da execução de despesas resultantes de emendas do relator e que podem vir a ser oportunamente avaliados caso a caso. Desequilibra ainda o próprio processo democrático ao beneficiar eleitoralmente determinados candidatos. Os interesses públicos estabelecidos sem precisão e clareza logo são subjugados pelas conveniências individuais, encobertas pela autoridade que lhes empresta o mandato político. Investidos de aparente legitimação popular, os gastos feitos em benefício dos próprios agentes ordenadores da despesa refogem as vias de controle técnico-jurídico à alegação de se sujeitarem, com exclusividade, apenas aos domínios do controle político. Abandona-se o império das leis e a condução do Estado adquire o perfil personalista e voluntarioso. Desse modo, por inobservância dos parâmetros de equidade e eficiência na indicação dos beneficiários e na definição de prioridades,
por não observarem critérios objetivos orientados em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, por desafiarem as orientações que informam os princípios da máxima divulgação, da transparência ativa, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura da transparência e do controle social, entendo mostrarem-se incompatíveis com a ordem constitucional, democrática e republicana, as indicações de beneficiários e prioridades de despesas operacionalizadas em caráter primário por meio de emendas do relator geral do orçamento. Diante da constatação, agora a solução que eu proponho, senhores ministros, pedindo escusas pelo alongado, mas tentando encerrar o meu voto hoje, né? Diante da constatação da incompatibilidade da sistemática do orçamento secreto com os valores e regras constitucionais, impõe-se equacionar a forma como o orçamento público federal poderá ser validamente executado, afastando-se a prática de atos contrários aos postulados fundamentais da transparência e do planejamento orçamentário. Como visto, os atos que dão ensejo à concretização de práticas patrimonialistas e obscuras têm início na fase de elaboração da lei orçamentária anual, atingindo sua expressão culminante durante a fase de execução orçamentária. É neste momento que os acordos informais e secretos entabulados na esfera congressual exteriorizam seus efeitos prejudiciais, convertendo-se em despesas para a administração pública. Imperioso, desse modo, obstar a continuidade da prática das indicações informais dos beneficiários e das despesas pelos próprios congressistas no que concerne às emendas do relator. Desse modo, diante da incapacidade institucional do Congresso Nacional em identificar os autores informais das despesas oriundas de emendas do relator, reconhecida essa incapacidade institucional nas informações oficiais pela própria Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, assim como em decorrência da inexistência de qualquer forma de planejamento pertinente a tais gastos e da ausência de critérios objetivos e claros para sua execução, entendo que a única solução compatível com a Constituição Federal consiste em obstar as indicações de despesas e de beneficiários pelo relator geral do orçamento, achando-se em curso ainda a execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2022, cujo quantum destinado a despesas decorrentes de emendas do relator atinge valor próximo a 16,5 bilhões, caberá aos ministros de Estado titulares das pastas beneficiadas com valores consignados sobre a rubrica RP9 orientar a forma como serão executadas essas verbas em conformidade com os programas e projetos existentes em cada área correspondente, tal como estabelece as diretrizes previstas no Decreto 10.881, de 2021, artigo 2º, parágrafo 1º, e na Portaria Ministerial 6.145, do Ministério da Economia, de 2021, que, em relação a tais recursos, afastam o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator geral do orçamento. Claro que esse é meu cuidado final, em função do tempo, né? O voto eu preparei já há alguns meses, fica, de certa maneira, prejudicado, porque já estamos no final quase de dezembro, né? De qualquer sorte, ante o exposto, eu assento o prejuízo das ADPFs 854 e 1014, no que impugnam o Decreto 11.190 de 2022, ante a perda superveniente do objeto, na fração de interesse, e conheço integralmente das ADPFs 850 e 851, e em parte das ADPFs 804 e 1014, e no mérito, observada a fundamentação supra e nos limites dos pedidos formulados, julgo procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014, para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias
viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Ainda, para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 4º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, número 1 de 2021, e do inteiro teor da resolução Congresso Nacional número 2 de 2021. Ainda, conferir interpretação conforme as leis orçamentárias anuais de 2021 e de 2022, vedando a utilização das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 para o propósito de atender solicitações de despesas e indicações de beneficiários realizadas por deputados federais, senadores da República, relatores da Comissão Mista de Orçamento e quaisquer, aspas, usuários externos não vinculados aos órgãos da administração pública federal, independentemente de tal requisição ter sido formulada pelos sistemas formais ou por vias informais. Em consequência, caberá aos ministros de Estado, titulares das pastas beneficiadas com recursos consignados sob a rubrica RP9, como já disse, orientarem a execução desses montantes em conformidade com os programas e projetos existentes nas respectivas áreas, afastado o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator geral do orçamento, nos moldes do artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto 10.888 de 2021. E, por fim, determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias. E, por fim, senhores ministros, renovando o meu pedido de vênia a vossas excelências pelo alongado, eu fixo a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. É o voto, senhores ministros. E como não há mais possibilidade de prosseguirmos, só me resta... Eu posso adiantar meu voto. Eu me proponho a ficar, mas, na verdade, prosseguiríamos amanhã. Mas o bom humor de Vossa Excelência, a essa altura, no mínimo, me tranquiliza um pouco, ministro Lewandowski, e eu agradeço penhoradamente a paciência de Vossas Excelências, né, em ouvir, mas eu entendo que o tema é delicado e, como a minha conclusão é esta, que acabei de expor, impunha-se uma fundamentação alongada e precisa nos termos exigidos pela nossa Constituição. Presidente, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência trouxe um voto muito substantivo. Ministro Lewandowski, à direita na bancada. E Vossa Excelência está de parabéns. Eu agradeço a Vossa Excelência tem 24 horas para meditar, até amanhã. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.